Opa pessoal, beleza? Aqui é o Marcos. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre os tipos de variáveis inteiros no Java. Eu fiz já uma colinha aqui dos 4 tipos que existem dentro do Java. Bom, o que ele muda de um tipo para outro? Ele muda o tamanho da variável, tá? Por que eles são primitivos? Porque ele já foi definido, pré-definido pela linguagem. Ou seja, isso já vem escrito na linguagem. Tá? Então a gente tem aí o byte, o short, o int e o long. Bom, o que diferencia cada variável dessa? São suas respectivos tamanhos que ele ocupa na memória e a quantidade que ele consegue atribuir dentro da variável. Por exemplo, o byte ele vai ocupar 1 byte, ou seja, 8 bits, e ele vai de menos 128 a mais 127. O short, 2 bytes, com 16 bits na memória, e vai ocupar de menos 32.768 a mais 32.767. O int, 4 bytes, 32 bits e, respectivamente, seus valores. O long é a mesma ideia, 8 bytes, 64 bits e ele consegue representar isso dentro da memória. Bom, vamos dar um exemplo aqui, vamos criar a primeira variável. Como que é a sintaxe para criar uma variável? Bom, aqui a gente já tem o método main, né, onde é o ponto nosso de partida. Então vamos começar aqui, ó. Para atribuir uma variável, para a gente começar a escrever uma variável, a gente coloca sempre o tipo dela. Então vamos começar aí como byte. E a gente coloca o nome da nossa variável. Então vamos dar o exemplo de, por exemplo, quantidade. E ponto e vírgula no final. Beleza. Essa é a sintaxe para a criação de uma variável. Essa variável ela não contém nada, ó, tanto que o IntelliJ já está mostrando que ele não está sendo usado. Para a gente atribuir uma variável, para a gente colocar um valor dentro dela, a gente vai dar sempre o igual na frente e digitar a quantidade. Beleza, então essa variável agora ela tem quantidade 1, ou seja, eu posso colocar de menos 128 a mais 127. Beleza, agora vamos imprimir essa variável usando system.out.println. Aqui dentro a gente vai passar um texto. Então a gente vai colocar aqui quantidade, vou dar 2 pontos aqui. Para mim colocar essa quantidade dentro do system.out.println e ele fazer o print, eu preciso usar o operador de mais, que ele vai concatenar, ou seja, ele vai juntar esse texto e agora com a nossa variável, quantidade. Bom, vamos rodar ele aqui só para ver no console. Muito bom, quantidade igual a 1. Então o que ele fez basicamente? Ele foi lá na memória do seu computador, alocou um espaço de 8 bits na memória e alocou essa quantidade aqui dentro da variável. Por que é importante você conhecer os quatro tipos que o Java te oferece? Exatamente pelo tamanho que cada variável contém na memória. Ou seja, um sistema muito grande, você vai ter milhões de variáveis. E você tendo milhões de variáveis, seu programa cada vez vai ficar mais pesado. Então, se você sabe quanto que você vai armazenar nessa variável, você pode definir ela e escolher qual tipo você vai usar. Por exemplo, a minha quantidade, eu sei, por exemplo, que ela não vai passar de 10. Ela sempre vai ser de 0 a 10. Ou seja, eu não preciso atribuir uma variável do tipo int ou do tipo long para armazenar uma variável que eu só sei que vai de 0 a 10. Beleza? Então isso é muito importante para você
Você entender o que a linguagem te oferece, você colocar o tamanho de acordo com a sua necessidade, beleza? Por exemplo, vamos dar um outro exemplo aqui. Vamos falar de idade. Idade, a maioria das pessoas aí, vamos chutar que não passa de 100 anos. Então eu poderia usar muito bem uma variável do tipo byte, sem problema nenhum, para colocar aí a idade. Ah, mas tem gente que passa de 100 anos? Então beleza, vamos para o próximo. Vamos usar um shirt. Então a gente pode ir lá criar uma variável shirt, idade, falar que a idade é 137 anos. Vamos imprimir aqui, então vamos na mesma ideia, system.out.print ln. Vamos passar uma string aqui dentro, falando, ó, a idade, 2 pontos, e vamos concatenar com a idade. Vamos rodar esse programa, run. Muito bom, idade 137. Então é muito importante, na hora de você desenvolver, você pensar um pouco mais antes de sair atribuindo. A maioria das pessoas hoje chega a atribuir o int ou o long sem saber por que está atribuindo. Às vezes vai acontecer de você estar desenvolvendo e você não sabe o que vai chegar realmente nessa variável. Então, você define e fala, ó, bom, desse valor ela não vai passar. Então, você vai lá e atribui um int, porque ela pode chegar a 0, 1 ou até esse valor. Então, é muito importante você entender sobre esses 4 tipos que existem e atribuir da melhor forma possível. Bom, outra coisa que a gente pode fazer aí com as variáveis do tipo inteiro são as operações matemáticas, né? Então vamos dar um exemplo aqui, vou fazer uma colinha aqui, ó, das 4 operações básicas que existem, que é a adição, subtração, divisão e multiplicação. Respectivamente, a gente vai usar para fazer a adição o sinal de mais, subtração, sinal de menos, divisão, a barra e a multiplicação, o asterisco. Bom, vamos dar um exemplo aqui. Vamos criar aqui, ó. Vamos pegar um cenário, vamos falar assim, ó. Bom, eu quero... vamos criar uma variável do tipo pessoas. Então, eu já dei o nome de pessoas. E eu vou atribuir pessoas a quantidade de 50 mil. 50, 1, 2, 3. Beleza. Se é 50 mil, eu sei que eu não vou passar desse valor, ou ele pode ser menor que esse valor. Então, 32 mil, eu não poderia usar o shirt, mas eu poderia usar o int. Então, eu vou usar o int. Então, int pessoas, 50 mil pessoas. E eu vou colocar aqui byte, quantidade. Eu vou colocar uma quantidade, no máximo 100. Só que aqui é importante o seguinte, quando a gente estiver trabalhando com variáveis, ele não vai permitir que a gente coloque variáveis com o mesmo nome dentro do mesmo escopo. No caso aqui, do ponto de partida, é um único escopo, ou seja, ele vai falar e vai reclamar que você já tem uma variável já pré-definida lá em cima. Então a gente vai trocar aqui e eu vou abreviar aqui quantidade. Bom, como que a gente faz o cálculo? Vamos criar uma variável para o resultado da multiplicação entre pessoas e quantidades. Então a gente vai criar aqui, vamos lá, um int, resultado igual. Como que a gente multiplica? A gente vai usar o asterisco como multiplicação. Então a gente vai fazer assim, ó, vai usar a variável pessoas, multiplicado pela variável quantidade. Por que eu sei que é um int? Porque exatamente eu tenho um controle, eu sei qual que vai ser o resultado desses dois, e eu continuei alocando dentro do int, porque eu sei que não vai estourar essa variável, beleza? Bom, muito bom. Vamos imprimir essa variável. Mesma coisa, system.out.print
.println. Vamos passar aqui dentro. Resultado da multiplicação. E vamos concatenar com a variável resultado. Muito bom, vamos rodar o programa. Run. Perfeito, ó, resultado da multiplicação feito aqui embaixo. Beleza? E aí você pode fazer, usar os 4 tipos de operações básicas que existem aqui, ou tem outras operações, mas as principais são essas. E os 4 tipos de variáveis são esses 4 tipos. Bom, pessoal, é importante, então, o resumo que fica nesse vídeo é você entender esses quatro tipos de variáveis que existem no Java, que são primitivos, e você saber alocar a quantidade que você precisa realmente alocar o espaço aí na memória e você utilizar a variável de forma correta. E não só saindo atribuindo ou int ou long, porque na maioria das vezes o pessoal acaba utilizando. Saber utilizar a variável é muito importante. E aqui você também fazer as operações básicas. Eu posso fazer operações mais complexas? Sim, pode fazer. Por exemplo, eu posso pegar, vamos criar outra aqui, ó, criar um byte. Vou criar uma variável escrito parts e vou atribuir o valor de 5. A gente pode fazer assim, ó, eu quero primeiro que as pessoas sejam divididas pelas partes e depois multiplicado pela quantidade. Nesse caso aqui, ele vai sempre usar a precedência, né, das operações matemáticas, ou seja, ele vai fazer a divisão primeiro e depois a multiplicação. Ou, se você quiser usar a precedência, você forçando a usar a precedência, você só colocar o parênteses para ele resolver primeiro o que tiver dentro do parênteses e depois fazer o restante da operação. Se eu quisesse que fosse primeiro a quantidade, eu poderia colocar o parênteses aqui dentro da quantidade, ou seja, ele resolveria primeiro as partes vezes a quantidade e depois dividiria pelas pessoas. Vamos rodar aqui. E o resultado seria esse. Bom, pessoal, nesse vídeo a questão de variáveis do tipo inteiro são essas. Eu vou deixar as operações e as variáveis aí na descrição, até para facilitar caso vocês precisam fazer alguma cola, e usando, até acostumando com as variáveis. E a gente se vê aí no próximo vídeo. Até mais.